Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Eduardo, né? E hoje nós vamos ter mais uma aula para os alunos de terceiro ano, Genética de Populações, né? Vocês vêm acompanhando a sequência e estávamos, né? Vimos dois assuntos de evolução e aí no meio do nada do nosso planejamento surge Genética de Populações, certo? Então a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre alguns conceitos e lembrar algumas coisas com cálculos sobre genética. Tranquilo? A gente tem uma parte aqui muito grande que a gente vai debater de conceitos, né? E vamos tentar fixar tudo bem direitinho na mente de vocês. Vamos lá. Primeiro, a estrutura genética de uma população, de que ela vai ser formada, né? O que é população? Conceito primeiro. Grupo de indivíduos de uma mesma espécie que podem e são capazes de intercruzar-se entre si. E mais, a gente chama de população aqueles indivíduos que são da mesma espécie, capazes de cruzar-se entre si e que possam gerar descendentes férteis, certo? Aqui está até faltando uma partezinha aí, que seria gerar descendentes férteis. Vamos lá. A estrutura genética da população é formada pelos alelos e pelos genótipos, né? E esses duas estruturas, esses dois conceitos, eles vão dar o padrão de variação genética nas populações que nós estudamos. Então, através dos alelos e dos genótipos dos indivíduos é que a gente vai ver como a variação, como essas populações vão variar de característica em uma para outra ou até dentro de uma população própria, né? Como vai diferenciar de uma população para outra ou na própria população. Tranquilo? Vamos lá. Vamos aqui prestar bem atenção nisso aqui, certo? Ó, nós temos dois tópicos aí, frequências genotípicas e frequências alélicas, né? Nós temos aí o exemplo de uma flor, né, que pode ser de três cores, vermelha, rosa e branca, né? Vocês estão vendo aí os genótipos para cada característica dessa, para cada cor dessa, né? Para ela ser branca, ela tem que ser homozigótica recessiva. Para ela ser vermelha, ela tem que ser homozigota dominante, né? E para ela ser rosa, ela tem que ser heterozigótica. Só relembrando alguns conceitos, a palavra homozigoto quer dizer igual, né? Então, por isso, aqui nós temos dois R's minúsculos. Por isso aqui é chamado de homozigoto. Nós temos aqui dois R's maiúsculos. Por isso aqui é chamado de homozigoto. E aqui é chamado de heterozigoto, que nós temos diferença, né? Um gene maiúsculo e um gene minúsculo. E outro detalhe, esse gene maiúsculo nós chamamos de dominante. Esse par de gene minúsculo aqui nós chamamos recessivo. Então, homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto, né? Só relembrar um pouquinho aqui o conceito aqui de quando a gente aprender a primeira lei de Mendel esse ano, certo? Vamos passar, prestem atenção na sequência. Vamos lá. Frequências genotípicas. Então nós temos aqui, ó, 200 na cor branca, 500 na cor rosa e 300 na cor vermelha, um total de 1000 flores. Então nós temos aqui, ó, 1000 flores. Vamos ver como seria a frequência genotípica nessa situação aqui, ó. Preste atenção, né? Nós temos 200 brancas e é 200 em 1000, então a gente pega 200 e divide por 1000, o que vai dar 0,2, né? Ou 20%. Nós temos aqui, ó, 500 rosa, 500 dividido por 1000 dá 0,5, então seria 0,5 rosa, né? Ou 50%. E temos 300 vermelhas, que dá 0,3 a frequência, certo? Que a gente chama de 0,3 ou a gente chamaria de 100%. Um detalhe que vocês têm que aprender aqui, se tocar já aqui, né? A soma da frequência de uma característica, ela vai dar 1. Se a gente somar aqui, ó, 0,3 com 0,5, 0,8 com 0,2, 1. Certo? Então, quando eu somo a frequência de um alelo dominante com a frequência de um alelo recessivo, ela vai ser igual a 1. Certo? Ela vai ser igual a 1. Tanto a frequência do alelo, ou nesse caso aqui a frequência dos genótipos. Ela vai ser sempre igual a 1. Vamos lá, então isso aqui foi a frequência genotípica. Agora nós vamos ver as frequências alélicas, ok? Vamos lá.
Quando a gente fala de alelo, lembre-se que alelo é cada letrinha dessa. Cada letrinha dessa. Se a gente tem 200 que são flores cores brancas, cada flor branca ela vai ter um par de alelos, né? E aí eu pego e vou multiplicar 200 vezes 2, porque ela tem um par, né? E aí vai ser o quê? 4 alelos R recessivo, certo? A rosa, nós temos 500 flores rosas. Ela também tem 2 alelos. Só que aqui no caso, ó, a gente vai ter 500 alelos dominantes e 500 alelos recessivos. Tranquilo? E já a vermelha aqui tem 300. Só é multiplicar por 2, a gente vai ter 600 alelos errão, né? 600 errão, 400 errinho, e aqui a gente tem 500 errão e 500 errinho. Mas qual seria a frequência de alelo, certo? A gente vai simplesmente somar, ok? O R minúsculo a gente tem 400 daqui com 500 daqui, o que vai dar 900. Se eu divido isso por 2.000, você vai dizer, professor, 2.000? Sim, 2.000, gente, porque vejam só, nós não temos 1.000 flores, cada flor tem um par de alelos, então o total de alelos são 2.000, certo? Já está aqui embaixo, ó, 2.000. E aí vamos lá, deu 900 aqui, ó, 500 desse aqui com 400 aqui dá 900, dividido por 2.000, que é o total, vai dar 0,45, né? Ou 45%. E somando aqui, ó, 600 com 500, 1.100. 1.100 dividido por 2.000, 0,55 ou 55%. Se eu somar aqui, ó, os dois, vai dar 1. Então a frequência dos alelos também vai ser igual a 1. Certo? Do mesmo jeito da frequência dos genótipos. Tranquilo? Espero que tenha ficado tranquilo para vocês, que lá no final a gente vai ver alguns exemplos, um exemplo ou dois, se eu não me engano, que são com continhas desse tipo, certo? Pessoal, vamos para mais um exemplo aqui, certo? Agora com sapos. Nós temos aqui duas características pela cor, a cor verde e a cor amarela de um sapo, certo? A característica verde é dominante, então onde está presente o dominante vai ser verde, e onde tem os dois recessivos, né? Onde é recessivo aqui, vai ser amarelo, certo? Nós temos 3 perguntas: frequência genotípica, frequência fenotípica e frequência alélica, tranquilo? Vamos lá. Ele vai colocar tudo de uma vez, mas não se preocupe que eu vou explicar um a um aqui, tranquilo? Vamos lá. Ó, primeira coisa aqui, ó. Nós temos 100 sapos que tem esse genótipo, né? Homozigoto dominante. 100 com 160 com 140 dá um total de 400. Então eu tenho 400 sapos. Ok? 400 sapos. Se eu tenho 100 desse jeito, eu tenho 100 dividido por 400, o que vai dar 0,25 ou 25%. Tranquilo? Eu tenho 160 sapos com esse genótipo. 160 dividido por 400, o mesmo cálculo. Dá 0,40 ou 40%. Certo? E 140 amarelos, 140 dividido por 400, 35% ou 0,35. Se eu somo os 3 aqui, ó, eu vou ter 1, que é a frequência quando eu calculo o total de genótipos, certo? A segunda pergunta que ele dá aí é a frequência fenotípica. Lembre, fenótipo é aquilo que eu vejo. E aqui eu só vejo duas coisas, o verde e o amarelo. Então os dois verdes eu somo, certo? Que vai dar 100 mais 160, um total de 260. Quando eu divido por 400, dá 0,65. Se você somar aqui, não precisava nem fazer a conta novamente. Tranquilo? E o amarelo continua a mesma quantidade. Então eu tenho 0,65 verde, que dá 65%, e tenho 0,35 amarelo. A frequência de alelos é a quantidade de cada letrinha dessa, né? Então vamos lá. Se eu tenho 400 sapos e cada sapo tem um par de alelos, então são 800 alelos, certo? Vamos lá. Eu tenho 100 aqui, 100 vezes 2, 200, certo? 200. E com mais 160 de G aqui maiúsculo, Gzão, eu tenho 360 alelos G maiúsculo. O que vai fazer 360 dividido por 800, que dá 0,45%. Tranquilo? Já os recessivos eu tenho 140 aqui, que vai dar vezes 2 aqui, que dá 280. 280 com 160, eu vou ter aqui, ó, 440 alelos G minúsculo.
440 dividido por 800 dá 0,55 ou 55%. Acredito eu que vocês tenham entendido como faz o cálculo de cada coisa dessa para a gente descobrir a frequência de genótipo, a frequência de fenótipo, que é o que a gente vê, e a frequência alélica. Vamos continuar aqui. Por que a variação... Surgem algumas perguntas, né? Por que a variação genética é importante? Como a estrutura genética muda, né? Primeiro, a gente sabe que a estrutura genética muda através de mutações, através de misturas de DNA. Então, quanto mais o DNA se mistura, quanto mais reprodução existe, reprodução sexuada, lógico, a gente vai ter uma mudança genética, né? Quanto mais populações se misturarem, mais mudança, mais variação genética a gente vai ter. Quanto mais elas se isolarem, menos mudança genética a gente vai ver. Por exemplo bem grotesco, mas que vocês compreendam, né? O Brasil, ele é uma mistura genética, né? Ele é uma mistura de variações. Nós temos pretos, brancos, índios, nós temos chineses, japoneses, enfim, orientais vivendo aqui. Então nós temos praticamente todas as raças, né, do mundo sendo representadas no nosso país. Então nosso país é uma grande mistura de DNA, uma variação genética que é muito grande. Já nós temos outros locais onde essa variação é menor, né? Então a gente vai estudar aqui o que é que faz com que essa variação seja maior ou menor e qual a importância dela. Vamos lá. Por que ela é importante? Aí tem aqui, ó, potencial para mudanças na estrutura genética, né? Quanto mais variação genética você tem, mais fácil vai ser a adaptação ao meio ambiente, certo? Então a gente vai ter uma melhor adaptação ao meio ambiente, a gente vai ter uma biodiversidade mais controlada, tudo feito por essa variação genética, certo? Então a variação genética ela vai ser muito importante para que os seres vivos possam se adaptar melhor, e se eles conseguem se adaptar, eles vão se reproduzir, e essa biodiversidade, né, que quer dizer muitos seres vivos diferentes vivendo ali, né, vai fazer com que essas espécies consigam sobreviver ali, mesmo tendo ações harmônicas e desarmônicas entre várias espécies diferentes. Vamos lá. Por que a variação genética é importante? A gente tem um exemplo simples aqui, ó. A gente tem aqui dois tipos de bactérias, certo? A verdinha e a laranjinha. Nós temos aqui em cima, obviamente, uma variação. Temos duas espécies vivendo. E temos aqui embaixo apenas uma espécie vivendo. O aquecimento global ele age nessas duas populações. Nessa de baixo e nessa de cima. O que é que acontece? Como aqui existe uma variação, né, houve uma seleção natural pelo aquecimento global. As laranjinhas sobreviveram. E aqui, como não existia variação, elas foram extintas. Então a gente tem uma espécie extinta por falta de variação genética. E aqui nós temos espécies que conseguem sobreviver, que depois vão se reproduzir e vão fazer com que a população volte a crescer novamente. Isso aqui é um claro exemplo de adaptação ao meio ambiente, vamos assim dizer, né? Então aqui se adaptou ao aquecimento, conseguiu se adaptar, e aí vai conseguir se reproduzir e restabelecer sua população, certo? Embaixo, como não existe a adaptação, né, sobrevive, os mais fortes sempre sobrevivem, então embaixo não existe adaptação, e aí essa população aqui ela é extinta. Tranquilo? Vamos lá. Como a estrutura genética muda, né? Essa estrutura genética ela vai ter modificações nas frequências dos alelos. Então, tanto a frequência, a quantidade que esses alelos aparecem, como os genótipos, ao longo do tempo, vão fazer com que a estrutura genética mude e, consequentemente, que a população também se modifique. Mas quais são os fatores que influenciam? Estão aqui os principais, né? Mutação, migração, seleção natural, que nós temos um exemplo hoje clássico da nossa espécie, infelizmente, com o Covid-19, né? Quem consegue se adaptar sobrevive, quem não consegue passa por essa seleção natural. Infelizmente, nós temos perdido muitas pessoas conhecidas, né? Muitas famílias sendo destruídas por
esse vírus aí, mas é um exemplo clássico, infelizmente, de seleção natural. E nós temos deriva genética. Vamos lá. Ele vai falar um pouco sobre cada uma. Mutação, né? É quando o DNA se modifica. Quando se sofre uma mutação no DNA, a gente tem novos alelos surgindo. Se surgem novos alelos, surgem novas características. Que características, professor? Por exemplo, né? A gente pode explicar simples aí a mutação que as bactérias conseguem sofrer, e aquelas que sofrem, elas conseguem ter resistência a antibióticos. Aquelas que não conseguem se modificar, né, sofrer mutação, elas morrem e deixam de existir. Então as bactérias, elas são os grandes seres vivos que a gente pode classificar de fácil mutações, né? O vírus também, eles têm capacidade, tanto que a Covid aí já é uma mutação de outro coronavírus, né? Mas os vírus também têm capacidade de mutação muito grande. Migração, né? Movimento de indivíduos em populações. Então, quando a gente tem mistura de espécies, a migração é um grande exemplo do nosso país, né? No nosso país, várias pessoas de localidades, países diferentes vieram para cá. E aí o que aconteceu? Aconteceu um fluxo gênico muito grande, né? Fluxo gênico quer dizer DNA, muitas pessoas diferentes vivendo ali. E aí a população, ela é miscigenada. A gente tem, a nossa população brasileira, ela é uma mistura de raças muito grandes, né? A seleção natural, como a gente falou agora há pouco, né? Certos genótipos deixam mais descendentes, aqueles que conseguem sobreviver se reproduzem. Aqueles que não conseguem sobreviver ficam extintos ou desaparecem dali, né? E a seleção natural, ela leva diretamente à adaptação. Então, acontece uma adaptação do ser vivo àquele local, àquele meio ambiente, e ele consegue sobreviver, né? Vamos lá. Exemplo de seleção natural, a gente tem aqui, né? Vamos ver aqui um exemplo de bactérias e resistência ao bactericida. Nós temos a primeira geração. Ó. Quando entra em contato com uma bactericida, ninguém consegue sobreviver, todas morrem, né? Temos a segunda geração, quer dizer, essas bactérias, elas começam a sofrer mutação, e na segunda geração já aparecem algumas que conseguem, né, se sobreviver, criar resistência, né? E no final o que é que acontece? Aquelas bactérias que não conseguem sobreviver, elas morrem, vão desaparecendo, e aquelas que vão ficando resistentes, elas vão se multiplicando, né, se reproduzindo rapidamente e produzindo cópias iguais a elas, resistentes ao bactericida ou, por exemplo, ao antibiótico que estejam tomando, né? Esse é um exemplo clássico de seleção natural. Nós temos aqui outro exemplo de seleção natural, com a anemia falciforme, né? No caso aqui, é uma seleção que ela favorece algum tipo de genótipo, né? Vamos lá. Ó. Temos 3 genótipos possíveis, né? A pessoa que é assim, ela é normal, homozigoto dominante, porém essa pessoa é normal, mas ela é uma pessoa vulnerável à malária. Se ela pegar a malária, por exemplo, ela pode morrer, certo? Essa pessoa aqui, ó, ela tem anemia falciforme, né? Ela vai ter problemas sérios de anemia, né? Vai ter que fazer acompanhamento com medicação o tempo todo, né? Acompanhamento pelos médicos para estar olhando como é que está essa anemia. E essa pessoa aqui, ó, que tem a mistura dos genes, né? Ela vai ser normal, né? E ela vai ser resistente à malária. Então veja que nesse caso aqui favorece ao genótipo de heterozigoto. O heterozigoto, ele é resistente à malária e ele não tem as suas hemácias mal formadas, vamos assim dizer. Nesse caso aqui tem hemácias mal formadas, nesse aqui não tem, mas é uma pessoa que, se pegar a malária, pode ser levado à morte mais fácil do que esse aqui, ok? Vamos lá. E a deriva genética é uma mudança genética simplesmente ao acaso, então são coisas que acontecem ao acaso, né? A gente também tem um exemplo aí, por exemplo, quando a gente fala de mutação, que é bom também lembrar disso, as mutações, elas, lembrem-se, a gente já estudou isso, elas ocorrem ao acaso. Então o que é que acontece? As bactérias não ficam simplesmente resistentes a antibióticos porque elas estão em contato com o antibiótico. Então aquilo aconteceu ao acaso. Pode ser que aquilo faça com que aquele ambiente faça com que ela adquira resistência, mas não por causa do antibiótico em si, certo? Aqui um exemplo de deriva genética, né? A gente em casa, por exemplo, matando muriçoca com a raquete, né? Ou aqui um caso aqui, as joaninhas sendo mortas, né? Então a coisa que foi ao acaso, o cara estava matando um monte de inseto, antes ele tinha 50% de cada, vamos assim dizer,
população de joaninhas vermelhas e amarelas, e depois que ele mata, sobra 25% de uma e 75% de outra, né? Isso é um exemplo de deriva genética. Acontece ao acaso, não tem explicação, vamos assim dizer, de modificação de DNA, tranquilo? E essas quatro estruturas são, como a gente falou, que causam as mudanças nos alelos, né? Vamos lá. Conceito importante também saber de isolamento geográfico é isso, quando existe uma barreira entre duas populações, né? Aquelas populações ficam isoladas, a gente chama geográfico, porque isso pode ser um rio, pode ser um cânion, pode ser uma montanha que separe duas populações. Lembre-se, quando eu falo de populações, não pensem apenas nos seres humanos, né? Nos homo sapiens, isso pode ser população de qualquer espécie de ser vivo, né? Essas populações, por ficarem muito isoladas, elas vão dar origem a subpopulações, né, por ficarem ali muito concentradas. E ao longo do tempo, pode ser que quando elas se reencontrem, elas não consigam mais se cruzar, elas não consigam mais se reproduzir, porque elas ficaram tanto tempo isoladas geograficamente que ao longo do tempo características foram modificadas e ali elas não conseguem, não tem mais como se cruzar-se para gerar descendentes férteis. Okay? Então isso a gente chama de isolamento geográfico. O isolamento reprodutivo, né, quando acontece algum problema na reprodução que impede que eles se reproduzam, né, isso aí pode ser incompatibilidade genética, física, comportamento, enfim, como a gente vai ver na classificação agora aqui. Ó. Primeiro, processo de isolamento pré-zigoto, quer dizer, antes do zigoto se formar, né? A gente tem um isolamento comportamental, né? Tem espécies que só têm relações por acasalamento, então elas não simplesmente conseguem ter relações de forma fácil. A gente tem isolamento temporal, né? Quer dizer, dependendo do tempo, como esteja o clima, as espécies não consigam se reproduzir. A gente tem isolamento mecânico, quer dizer, o que é o mecânico? Né? É quando a gente tem ali o aparelho reprodutor masculino e feminino que não se encaixam, então como não se encaixam, não conseguem se reproduzir. Nós temos isolamento gamético, né? Isso aí vai ser os gametas que eles não conseguem se fundir, né? Se fecundar. E temos isolamento para habitat, são espécies que moram em locais diferentes, então elas não conseguem se reproduzir por causa disso. E temos os pós-zigotos, quer dizer, que acontecem depois do zigoto, né? A mortalidade do zigoto, lembre-se, zigoto é a célula formada pelo espermatozoide e o óvulo, certo? Então a mortalidade do zigoto, o zigoto ele é formado, mas ele não se forma. A inviabilidade do híbrido, né? Então esse ser vivo que nasce daquela reprodução ali, ele é incapaz de procriar, ele não consegue se reproduzir, né? A esterilidade do híbrido, então a gente tem espécies aí que formam no cruzamento e ali aquela espécie ela é estéril, ela não tem capacidade de se reproduzir. E vamos entrar agora que a gente falou de tanto conceito, mas agora a gente vai entrar no cálculo, certo? Que é muito simples mesmo. Vamos lá. O que é que a genética de populações estuda? Estuda matematicamente as frequências dos genes em uma população e as forças evolutivas que os modificam. O polgênico, quer dizer, genes comuns a uma pessoa, a uma mesma população, né? O acervo genético de uma população a gente chama de polgênico. Uma população estará em equilíbrio gênico quando o seu polgênico se mantiver inalterado por gerações sucessivas. Então, se você tem ali várias gerações sucessivas e o polgênico, né, o acervo genético fica inalterado, a gente diz que ela está em equilíbrio. Quando tem muitas mudanças, a gente diz que aquela população está em desequilíbrio gênico, né? Havendo alteração no acervo gênico, se diz que a população está evoluindo. Então, quando a gente vê muita mudança nos genes de uma população, isso quer dizer que ela está passando por uma evolução. Lembre-se que a evolução pode durar milhares e milhares de anos para acontecer, certo? Existe o teorema de Hardy-Heimberg, né? E esse matemático aí foi quem criou esse teorema, que é muito simples, certo? Ele fala aí, ó, em populações infinitamente grandes, com cruzamentos ao acaso, que não estiverem sofrendo influência de fatores evolutivos, então a gente só utiliza isso quando essa população está em equilíbrio, para saber se ela está em equilíbrio, certo? Não existe influência de mutação, de seleção natural e de migrações, e consequentemente não vai haver alteração no seu polo gênico porque ela não está evoluindo. Essas frequências gênicas se manterão constantes, elas têm que se manter constantes por várias e várias gerações. Como é que é esse teorema, certo? Aí ele diz, ó, numa população em equilíbrio para determinada característica existem dois genes, o dominante e o recessivo. A gente sabe disso desde lá da primeira lei de Mendel, que existe um gene dominante e um gene recessivo, né? E que cada característica nossa, por exemplo,
e dos outros animais, a gente tem um par de gene para dar a característica, né? Por exemplo, cor do olho vem um do pai e um da mãe, ok? E sempre é um dominante, a gente tem um característica representado pela característica dominante e um representado pela característica recessiva. A soma da frequência desses dois alelos de uma população, ela vai ser sempre 100%. Então, quando eu somo, que já a gente fala 100%, mas a gente pode considerar um também, certo? Então, quando eu somo é, a quantidade de azão, mas a quantidade de azinho ele chama F de azão e F de azinho vai dar 100%, certo? Sendo assim, ele coloca a fórmula aqui embaixo, onde P mais Q é igual a 1, certo? Lembrando que P é o gene dominante e Q é o gene recessivo. Então a fórmula é essa, P mais Q é igual a 1, certo? Por exemplo, quando você somar os dois, vai ter que ter aqui 1, vai ter que dar 1. Por exemplo, 0,8 mais 0,2, 0,3 mais 0,7, 0,4 mais 0,6. Somando os dois, o gene dominante mais a frequência do gene recessivo vai dar sempre 1. Essa é a primeira fórmula. A segunda fórmula, ela vai dar os genótipos. E vocês sabem que os genótipos podem ser homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. E quando eu somar os três, também vai dar 1. Certo? Só que a fórmula é essa daqui, ó. P ao quadrado, que vai ser os genes dominantes, né? Homozigoto dominante, mais 2PQ, que é o heterozigoto, mais Q ao quadrado, que é o homozigoto recessivo. Então, quando eu quero descobrir algum desses, é só substituir o valor que eu tiver nisso aqui, certo? Por exemplo, um exemplo simples. Eu acabei de dizer aqui para vocês vários exemplos. Vamos supor que aqui seja 0,6 desse e 0,4 desse. Então eu tenho ali dos alelos 0,6 de dominante e 0,4 de recessivo. Como é que eu descubro o valor de cada genótipo? Simples, só substituir. Se eu disse que era 0,6 no dominante, eu vou ter aqui 0,6 elevado ao quadrado, que vai dar 0,36 ou 36%. Certo? Então seria 36% de homozigoto dominante. Se o 0,4 é do recessivo e o recessivo é esse aqui, eu vou fazer 0,4 ao quadrado, o que vai dar 0,16 ou 16%, certo? Então 16%, certo? E aqui eu vou ter 2 vezes P vezes Q, né, que seria 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Nesse caso aqui é muito simples. Para somar a porcentagem, 6 vezes 4, 24, mais vezes 2, 48. Então você vai ter aqui, ó, 48 aqui, certo? 36 aqui e 16 aqui. Quando eu somar os três, vai dar 100%. Ou simplesmente somar as três frequências, vai dar 1. Certo? É bem simples. É só pegar o valor, substituir e fazer a conta. Lembrando que 2PQ é 2 vezes P vezes Q. Certo? Vamos lá, olha um exemplo aqui. Vamos prestar atenção nesse exemplo. Uma população em equilíbrio está sendo distribuída. Nós temos 640 indivíduos, temos 1000 indivíduos, né? 640% homozigoto dominante, 320 de heterozigoto e 40 de homozigoto recessivo. Ele quer saber quais são as frequências gênicas e genotípicas, certo? Vamos lá. Primeiro as frequências gênicas, né? Nós temos 2000 genes. 2000 genes, certo? Lembrando que gênicas vem de genes alélos. Para ele calcular aqui os genes, primeiro aqui, são 2, então 640 vezes 2, somado com 320 que tem aqui embaixo, certo? Então, o dominante, você vai ter, ó, 1280 mais 320, que dá 1600, certo? Então, só voltando aqui, ó, 640 vezes 2, 1280 mais 320, 1600, ok? E no recessivo, você tem 320 aqui, e aqui você tem 40 vezes 2, que dá 80, 320 com 40, vai dar 400. Então você tem 1600 genes dominantes e você tem 400 genes recessivos. Para calcular a frequência, é só você pegar 1600 e dividir por 2000, o que vai dar 0,8 ou 80%, e pegar 400 e dividido por 2000, que vai dar 0,2 ou 20%.
Pronto, você descobriu a frequência dos alelos. Essa é a primeira pergunta, frequência gênica. A segunda pergunta, ele quer saber os genótipos. E os genótipos é esses aqui, certo? Que você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Como você já tem lá um que é 0,8 do dominante e 0,2 do recessivo, é só você substituir, certo? 0,8 é o dominante, 0,2 é o recessivo. A fórmula é P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. P ao quadrado vai ser 0,8 elevado ao quadrado, que dá 0,64 ou 64%. Para você descobrir o heterozigoto é 2PQ, 2 vezes P vezes Q, 2 vezes 0,8 vezes 0,2. Se você multiplicar aqui dá 0,16, 0,16 vezes 2 dá 0,32. É isso? Que vai dar 32%. E no final é Q ao quadrado, que vai ser 0,2 ao quadrado, que dá 0,04%. Multiplicando isso por 1000, vai dar 4%. Então você tem todo o cálculo feito aqui. Tranquilo? Bom, gente, a aula é essa. A gente vai depois para a atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, venham no privado, me perguntem, certo? Eu vou procurar questões. O cálculo não é difícil, são cálculos simples, mas a gente vai passar uma atividade para vocês, vocês vão tentar fazer e, obviamente, vão tirar as dúvidas comigo. Eu estou disponível pelo WhatsApp, disponível lá no Classroom, certo? Disponível aqui no próprio vídeo, só vocês fazerem uma pergunta no comentário e a gente vai tentar sanar essa dúvida o mais rápido possível. Peço a vocês que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, divulguem para os colegas. É sempre importante a gente estar divulgando conhecimento, né, para as pessoas. Espero que tenham gostado da aula. Né? É uma aula que relembra alguns conceitos de genética do início do ano. Tem alguns cálculos, mas são bem mais simples do que aqueles que a gente já fez, certo? Então, gente, um abração. Espero que a gente esteja junto o mais rápido possível. Tranquilo? Se cuidem. Tchau, tchau.